Oi, oi, gente. Boa noite. Hoje a gente está voltando com bate-papo com os jovens linguistas, como eu já falei para vocês. Nossos encontros de terça-feira é a cada 15 dias, então a cada uma terça-feira sim, outra terça-feira não. Só no final de novembro é que nós vamos ter 2 encontros seguidos com 2 pessoas super. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Fantásticas. Tanto quanto a pessoa que vai entrar hoje. Vou chamar para vocês, vou chamar aqui. Já entrou. Um momento. Deixa eu convidar. Desculpa, hoje eu tô usando um filtro, tá? Mas é um filtro para que estou com a cara muito pálida. Hoje, oi, Robert, tudo bem? Olá, tudo bom e você? Tá conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tô sim. O mesmo aqui? Sim. Robert, é um prazerzão te ver por aqui. Deixa eu chamar o povo para ver se alguém entra, para a gente começar a nossa conversa. É assim mesmo, nos primeiros minutos a gente tem pouca aderência, depois algumas pessoas vão entrando, vão saindo, vão entrando. Depois outras vão ver só quando a gente tiver postado lá no nosso IG. E assim vai. Um momentinho, deixa eu só convidar mais algumas pessoas. E aí a gente pode começar. Prontinho. Oi, Elisa. Elisa entrou. Vamos lá. Robert, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Há muito tempo que não te vejo, então sempre é um prazer te rever, ver esse rostinho. Eu queria, assim, aqui a gente não apresenta as pessoas. É um bate-papo mesmo, uma conversa, um diálogo. E a gente deixa com que as pessoas elas possam dizer sobre si, né? Eu acho que na academia a gente tem muito essa ideia de que tem que dar todo o látis da pessoa, de colocar a pessoa lá naquela costa de marfim, né? Na torre de marfim, naquela torre de marfim, como se fosse algo intocável. E a gente justamente quer quebrar com isso, né? A gente quer mostrar que todas as pessoas, qualquer pessoa que queira, pode fazer pesquisa. E pesquisas sempre que tenham esse fundo que dê sentido para a nossa sociedade, que nos ajude a compreender um pouco essa nossa sociedade. Então aqui a gente tem a Maísa Ramos acabou de entrar, Ana Paula Brosante, boa noite. Boa tarde, gente, na verdade, né? Boa tarde para vocês que entraram. Então eu passo a bola para ti. Quem é o Robert? O Robert Moura. Bom, antes de responder essa pergunta super fácil, eu quero agradecer o convite. É, Falar de linguística é sempre um prazer. Quem me conhece, a Elisa, a Ana Paula, aí, que são minhas amigas, sabem que não tinha um encontro antes da pandemia que eu não dava um jeito de tacar uma linguística ali no meio do papo, no meio da conversa, comendo um pastel. Né? Mas eu reitero, né, o agradecimento, bem legal, o seu projeto é bem importante, mas antes de fazer os elogios, que eu acho que ao longo da nossa conversa eu vou fazendo isso, vou ressaltando a importância do seu projeto, que na verdade fala por si só. Bom, como a Jorcemara já me apresentou, eu me chamo Robert, a maioria das pessoas que eu conheço me chamam de Rob, fiquem à vontade, gente. Bom, eu tenho 26 anos, por acaso amanhã faço meus 27. Uau! Sim, voou, gente, voou. Bom, a minha família mora em Brotas, aqui no interior de São Paulo. Então, quando eu era criança, eu fiquei dividido entre morar em Brotas, morar em São Paulo, porque a gente ia e vinha, né, de volta para Brotas. Mas eu cresci lá, eu sempre digo que eu morava lá, cresci lá, porque foi o lugar que eu mais
me desenvolvi. Foi o lugar em que, principalmente na escola, né, a escola teve esse papel para mim de apresentar, principalmente falando de língua, né, esse conhecimento legal. Sempre estudei em escola pública, eu falo isso e eu ressalto, principalmente no contexto em que a gente vive, é uma questão de empoderamento, uma questão também de reforçar a importância do ensino público de qualidade, desde lá do ensino fundamental, aliás, até antes, né? Desde a creche, do jardim, enfim, dos berçários, até a pós-graduação. Mas voltando para a história, né, da minha vida, assim, no geral, aí me formei lá no ensino médio, não sei se eu já era para ir nesse caminho, tá? Mas passei por outros caminhos aí, outros trajetos até chegar aqui na linguística. Mas hoje, se eu tiver que resumir em poucas palavras quem é o Robert, esse sou eu, 27 anos já, seguindo aí esse caminho da pesquisa, e eu acho que no geral é isso. Um apaixonado pela linguagem, tanto que eu já quero antecipar aqui para as pessoas que estão online que esperem um pouquinho, porque o Robert vai pegar hoje pesado. A pesquisa dele é nada mais, nada menos sobre uma questão que está dilacerando, de alguma forma, alguns tiranos da linguagem, porque tem tirania para todo lado que diz que a língua tem que se comportar como se fosse algo morto, né? Como algo que não pode ter dinamismo, como algo que não pode ser mudado, né? Imutável. E aí o Robert vem com a pesquisa dele de mestrado e vai justamente tentar falar sobre isso e desconstruir essa visão, tanto que isso eu acho muito interessante, e eu depois, lá pro final, eu quero que tu comente, cara, como é que tu parou para fazer uma pesquisa que vai olhar tanto para os linguistas quanto para os não linguistas? Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá. É muito bom te ouvir, é muito bom saber. A gente colocou no resumo, na tua mini bio, que tu fizeste, a gente só remodela. Ver o teu trajeto conta muito, de alguma forma, como é que a língua ela tá presente onde menos a gente espera. Você passou pela administração, você passou pela engenharia, não foi isso? Sim. Passou pela engenharia, passou pela matemática, meu Deus do céu. Passou por todos esses campos que a priori são postos como opostos, né? Da linguagem, opostos a essa questão dos estudos da língua. Você falou que caiu, acabou caindo e hoje é bacharel em linguística, tá fazendo mestrado em linguística na Universidade Federal de São Carlos. Parabéns, né, por estar aí fazendo mestrado na luta. Mas eu queria saber só um pouquinho mais sobre essa. Eu acho que é bastante curioso. Acho que você é a primeira pessoa que vem aqui, tanto de quem já tem mais tempo na linguística, né, dos professores que já passaram por aqui, quanto dos que já vieram, os outros jovens linguistas que já vieram aqui. Acho que você é o primeiro que tem essa especificidade, vamos dizer assim. Fala um pouquinho como foi passar por todos esses campos e acabar na linguística. Bom, se aparecer algum barulho é a vizinhança, gente, comum nesse momento. Mas até eu chegar na linguística, realmente foi um trajeto de outros caminhos. Ensino médio, né, a gente se pega lá. Na verdade, no meu caso, desde o quinto ano da quinta série, antiga quinta série, eu olhava lá na esquina da minha escola, tinha uma tradição de colocar uns cartazes de parabéns, que eles parabenizavam os alunos que conseguiram adentrar na universidade e tudo mais. Eu sempre me via falar, cara, eu quero estar ali, porque para mim significava muita coisa. Aquilo ali, por mais que fosse uma coisa bem simbólica, um rito de passagem para muitos, para mim significaria eu conquistar aquilo que para mim, para muitas pessoas é negado e hoje em dia é mais negado ainda, né? Então, desde lá eu já sabia que eu queria fazer ciência. Lógico, a gente tem aquela imagem que eu acho que 90% das pessoas têm, que é aquele do Einstein, que é aquele cabelo branco, com aquela imagem meio de pirado, né?
E eu falei, cara, eu quero, só que eu não ia muito com a cara das exatas e tal. Mas aí chegou o ensino médio, bateu aquele desespero, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. E aí, como na época eu trabalhava como menor aprendiz numa empresa de engenharia, surgiu a oportunidade, né? Olha, vamos para São Paulo, trabalhar mais lá, você estuda. Fui, graças aos céus, assim, a todas as entidades que existem, não deu certo, não só porque hoje eu estou na linguística, mas porque foi um momento que surgiu de tudo, gente. Roubaram o carro do meu pai lá, era umas coisas, é muita coisa que deu errado. E aí eu fiquei lá, na verdade, eu falo que eu passei, mas foi assim, nesse caso eu não fiquei nem 3 semanas. Falei, olha, gente, muito obrigado, ótimo que vocês gostam, que engenharia civil é para vocês, mas não é para mim. Aí saí disso, desse curso, voltei para Brotas, para casa dos meus pais, e falei, gente, o que é que eu vou fazer? Aí consegui também, né, graças ao ProUni, uma bolsa integral lá para fazer um curso de administração. Fiz um semestre, não curti muito a área. Eu falei, não é isso que eu me identifico, que eu me vejo fazendo. Aí depois fui tentar matemática, gestão e análise ambiental, enfim, justamente porque eu estava nesse caminho de não saber o que eu tinha que fazer, mas a sociedade dita que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E no meu caso, apesar esse discurso também ter um efeito negativo, porque foi um momento de muita ansiedade, de muito desespero. Você vê seus colegas conquistando, você fica feliz por eles, mas você também quer, né? E como eu vim de escola pública, como eu comentei, foi difícil. E aí, uma coisa que eu queria destacar, a importância do cursinho pré-vestibular comunitário da UFSCar, porque eu vinha de Brotas lá no segundo ano do ensino médio, no terceiro, todos os dias até São Carlos. A viagem durava cerca de 1 hora para fazer o cursinho, para reforçar. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e viajava à noite. Então, o caminho não foi fácil mesmo. E na época eu ainda morava em sítio, em Brotas, então eu tinha que contar com carona, tinha que contar com ajuda para poder voltar para casa. Aí é aquela coisa, né? Tinha que jantar às 5 horas da tarde, aí às vezes a gente tinha refeição só às 6 da manhã. Era uma loucura, mas essa etapa já tive a força e a oportunidade também de passar. Mas esses caminhos que eu peguei aí, em resumo, foram mais nessa pressão, até que eu conheci a linguística. Eu já sabia, né, como a gente disse lá no resumo, que eu amava a linguagem, eu amava as aulas de língua portuguesa, de língua inglesa, de leitura e produção de textos, mas eu não sabia. Até então eu tinha em mente, eu quero fazer letras, né, porque não sei se todo mundo sabe, mas algumas universidades como a Unicamp e a própria UFSCar, que é onde eu estudei, tem o curso de licenciatura em letras e um curso à parte, que é o curso de bacharelado em linguística. E até então eu falei, não, eu vou fazer letras, apesar de que eu tinha ali como eu posso dizer, não queria tanto ir para a área da literatura, sabe? Eu achava um pouco complicado. Aí eu falei, não, mas vamos lá. Aí eu descobri a linguística, fui pesquisar, fiquei com medo de uns nomes, sabe? Sintaxe, semântica, pragmática. Eu falei, meu Deus, o que é tudo isso? Linguística computacional. Não, mas você sabe que foi graças a isso, a linguística computacional, que eu tive que convencer meu pai, né? Ele falou, não, porque os nossos pais, geralmente, eles têm aquela visão mais passada, de tipo, não, você tem que pensar em algo que vai te dar dinheiro, é um retorno financeiro agora. E hoje a gente sabe que nem quem fez engenharia está, infelizmente, com emprego, né? E aí eu convenci ele, falei, olha, tem linguística computacional. Ele, não, então bora, vai lá, deu a força e vim. O começo foi complicado, mas estamos aqui até hoje, né? A Júlia falou, ainda bem que veio para linguística. Olha, Verdade, de tudo que eu Júlia. passei, eu prefiro, eu amo. A Ana Paula falou cursinho da UFSCar. Eu acho assim que você traz algumas coisas que a gente tem sempre retornado a esses mesmos assuntos de alguma forma. E eu acho até muito importante, porque eu acho que nada entra
na ordem do dia se não é muito replicado, se não é muito reverberado, se não ecoa, né? Acho que quanto mais a gente fala, talvez a gente consiga aí quebrar esses silêncios, as amarras e os paradigmas. E acho que você traz coisas muito importantes na sua fala. Primeiro que essa visão da sociedade sobre, geralmente, sobre as ciências humanas, né, de que não é rentável. A gente sofre essa pressão. Nossa, você podia fazer direito, por que você vai fazer letras, né? Você podia fazer medicina, que cargas d'água tu vai fazer lá na linguística, entende? Então, é uma memória, né, bem construída e muito amalgamada mesmo, né, na sociedade e que esbarra justamente nessas nossas escolhas. E a outra coisa que você traz, que é muito bonita, é o quanto que é importante a gente ter programas, né, como políticas educacionais que nos deem condições de acesso, né? Participar, ter uma bolsa de estudos, poder adentrar na universidade, minimamente com uma renda, faz diferença. Fez diferença para, por exemplo, a gente teve uma conversa com o Jackson e ele falando também disso, ele chegou a falar que nem você, ele disse assim, nossa, eu não conseguiria se eu não tivesse tido as bolsas que eu tive. E para você também foi assim? Foi. Pensando um pouquinho antes, pegando esse gancho que eu deixei do cursinho, o cursinho ele é comunitário, ou seja, então é para pessoas realmente que têm um quadro financeiro que fala, não dá. E na época, a minha cidade, Brotas, ele também tinha essa ajuda com o transporte, em que a prefeitura bancava tudo, vamos dizer assim. Foi o que facilitou demais. E o cursinho também. Então, depois que eu passei dessa etapa, entrando na universidade, foi aquele momento de eu entrei, que por si só é um outro turbilhão de coisas, né? E aí eu falei, como eu vou me manter? Eu sou uma pessoa pobre, que vim de uma família pobre, que não tinha condições de bancar um apartamento, um quarto reservado, que seja numa república ou qualquer outro tipo de morada. Não tinha, então a minha saída foi a moradia estudantil. E isso é importante falar porque as universidades públicas, elas contam com essa estrutura, né? Então ali eu tive a oportunidade durante o meu primeiro ano da graduação de morar dentro da universidade com outras pessoas. Então o apartamento, e acho que também já dá para desconstruir essa imagem que talvez muitas pessoas tenham, é de que o alojamento estudantil é bagunça. Não, é totalmente organizado. Lógico que cada casa vai ter sua dinâmica, sua forma de cuidar e tudo mais, mas no geral são pessoas que dividem um quarto, que dividem banheiros, que dividem uma sala, uma cozinha, e que são organizadas e que isso muda completamente, como eu estava falando. E, além disso, outras coisas são importantes além de morar, como comer, o que é o FSCar, né? As universidades também têm esse programa de assistência para a parte de alimentação. Então, eu tinha uma bolsa 100%, eu não pagava a alimentação do restaurante universitário, tanto almoço, no começo era almoço e janta, depois veio o café da manhã, né? E além disso, também, morei, tô comendo o básico, porque uma alimentação não é só aquelas. Infelizmente, tem gente que tem muito menos do que isso, mas o ideal é a gente ter mais do que 3 momentos de alimentação, né? E eu digo isso hoje, o que eu vou falar é algo que, se eu olhar para trás, poderia me trazer muita tristeza. O primeiro ano de graduação foi triste, passei fome, foi assim, difícil mesmo, sabe? Tudo que tinha para dar errado, desde lá atrás, que vem, parece que conforme a gente vai tentando conseguir para frente, mais peso, mais dificuldade sobre a gente é colocado, né? E aí tinha, por exemplo, bolsa de pesquisa, uma coisa muito que salva a vida do estudante universitário, cotista, e tinha bolsa, então, de trabalho, que lá eu exercia 8 horas mensais de trabalho, que a gente chama de bolsa atividade. Fiz isso também e conforme a gente vai chegando na universidade, tem outros projetos que a gente pode se inserir. Mas esses principais que eu comentei foram mais do que essenciais para a minha permanência dentro da universidade, sabe? Se tivesse tirado ali 10 centavos, sabe, de tudo aquilo,
eu acho que eu já não conseguiria, seria mais um curso que eu teria que largar, só que não por falta de compatibilidade, porque eu não gostei da área, não é para mim. Seria mais porque não pude ser eu ali, sabe? Eu não pude estar ali. Então essas bolsas, eu sou totalmente grato, assim, sabe? Eu acho 100%. que eu acredito que ter essa tua fala, esse teu testemunho, para quem está ouvindo agora e para quem vai ouvir depois, sabe, Robert? A gente tem tido, não tanto quanto gostaríamos, mas bastante já é o suficiente. Boas respostas de pessoas que, inclusive, não fazem parte da área da linguística. Pessoas, inclusive, mais velhas que estão pensando em fazer Enem, entrar na universidade e achar interessante os assuntos que a gente tem abordado. Eu acho que esse teu testemunho ajuda muito a quem está pensando em entrar. Ou ajuda muito a quem está dentro, mas não conhece os percursos. Por onde, por onde conseguir alguma coisa, como conseguir, de alguma forma, um auxílio para que consiga permanecer dentro da universidade. Então, você falou dessa questão de ter o auxílio moradia, né, de alguma forma de ter a moradia da universidade, pleitear, né? Infelizmente, nem todo mundo consegue, porque existem vagas e estão limitadas, mas tem essa possibilidade. Tem também essa questão que você falou do auxílio alimentação, né, do RU, do restaurante universitário. Eu acho que todos esses percursos, eles foram difíceis para você, mas hoje você é capaz de falar sobre eles e ajudar outras pessoas, né? Eu acho que bacana ouvir isso. Infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa, né? A gente tem colegas que passam por situações muito difíceis, que tem que deixar a graduação, que tem que deixar o mestrado, o doutorado, porque não conseguem, né? Porque fazer pesquisa, gente, é isso. É um duplo ato de resistência. Resistência pelo fato de já estar entrando na universidade e resistência porque às vezes você tem que fazer escolhas muito difíceis, como, por exemplo, largar tudo ou ter que passar fome durante um tempo pensando no seguinte: não, eu vou dar o máximo que eu puder para que no futuro eu não tenha que passar por isso de novo. Então são escolhas muito difíceis, né? Porque fome dói. E acho que você traz um testemunho muito bonito. Parabéns. Mudando um pouco, né? Senão a gente vai ficar aqui nesse assunto Aham. que é tenso, é denso e é importante, necessário, urgente que seja falado sobre essa questão de permanência, acessibilidade dentro da universidade, ainda mais nesse período que a gente está no Brasil, né? Que é um período muito conturbado, em que há cortes e cortes o tempo todo, inclusive voltado para essa questão da permanência estudantil. E quanto mais, a gente sabe, quanto mais preta a pele, mais esse corte ele dói, né? Porque não é só aí. Mas a gente quer também agora entrar naquilo que o Robert não só veio dentro da universidade, produzindo esses caminhos, esses percursos, superou de alguma forma esses percursos, né? Com todos esses auxílios, com toda essa comunidade ativa que a gente tem. Eu quero saber um pouco do que o Robert anda aprontando na universidade, entende? Eu quero saber o que ele andou aprontando lá, quando ele fez o TCC no bacharelado em linguística, sobre o que você pesquisou? Bom, no meu TCC é uma história engraçada, mas o TCC eu trabalhei com material didático de língua portuguesa. Eu selecionei lá uma coleção, e aí o meu interesse era olhar como é que esses livros didáticos de língua portuguesa trabalham a questão da argumentação, né? E Hum, por que me interessou? Porque eu, quando estava no ensino médio, eu ouvia aquela coisa, argumentação, você tem que saber argumentar. E às vezes não é tão claro, a coisa não é tipo assim, ligou, apertou um botãozinho, opa, entendi.
Se é uma mecânica estranha que você não sabe. E aí eu falei, tá, eu vou partir desse problema pessoal, que eu sei que não é só meu, na verdade. E falei, eu vou lá olhar. E eu fui lá procurar quais eram os materiais que o Programa Nacional do Livro Didático estava distribuindo e selecionei. E a minha ideia era entender isso. Tá, se eles falam de argumentação, o que significa argumentar? Como é que eles constroem esse conhecimento, esse saber? E também partindo da hipótese de que ainda estaria ligado muito àquela coisa mais retórica. Eu acho que quando a gente fala de argumentação e retórica, todo mundo já pensa em pancadaria, discussão, porque é aquela coisa do polêmico, né? Na Debate, época, né? na época da escola, a gente aprende o que? Aqueles debates em círculo. Ó, um grupo fica aqui a favor desse tema, um outro contrário, vamos argumentar. E a minha ideia era olhar se tinha ainda essa questão retórica dentro daquele conjunto de materiais, e como é que isso era ensinado enquanto um material de apoio, né? E depois disso, do TCC, tive a oportunidade suada de entrar no mestrado aqui em Linguística na UFSCar. E, na verdade, antes, né, ao longo ainda da graduação, tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica. Aquela ali foi uma coisa mais teórica. Em 2016, que era o meu segundo ano, a gente tem um autor, que é o Ferdinand de Saussure, né? E que causa muitas dores de cabeça Controvérsia. e sim, controvérsias. E na época eu era super apaixonado, não, vamos entender mais, não sei o que. E minha ideia da pesquisa da IC em 2016 era entender se aquela teoria, a forma como ele abordava a linguagem, ainda reverberava nas pesquisas. Então foi um mapeamento mesmo. Eu fiz um recorte temporal e fui olhando pesquisa por pesquisa, artigos de A1, que são os artigos que têm uma avaliação mais alta, né, na pesquisa, o que dá para problematizar também, mas a ideia não é essa. E já no mestrado eu falei, não, eu quero algo muito prático. Eu quero que seja uma Eu quero pesquisa... problema. Eu quero mais Isso, problema. porque aí sim foi legal, foi bacana, trouxe toda essa questão de me empoderar também. Olha, eu sei circular por esses gêneros, por esses textos acadêmicos, foi super importante. Mas a gente vê que existem pesquisas que podem ajudar um pouco mais de uma outra forma, como era o que eu queria, né? De algo mais prático, que inclusive fosse da minha vivência, da vivência das pessoas à minha volta. E aí foi onde eu caí entre aspas, né? Eu me joguei dentro da pesquisa de gênero neutro, porque é engraçado que quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era ainda fazer um mapeamento da pesquisa da linguística no Brasil. Então, entender quais eram os assuntos mais pesquisados, quais eram as áreas que recebiam mais suporte financeiro, quais eram os objetos que eram mais pesquisados. Só que aí eu falei, não sei, não sei. Aí começou ainda mais essa polêmica, né, em volta do gênero neutro, que daí isso vai receber diversos nomes, pronome neutro, linguagem neutra, Segura. tá? A gente já vai começar sobre a tua pesquisa de mestrado. Tá. Queria só fazer alguns comentários. Primeiro eu quero dar uma boa tarde para o Túlio, que acabou de entrar, para a Lívia, para outras pessoas que acabaram de entrar. Obrigada pela presença de vocês. Deixem os coraçõezinhos, quantos mais coraçõezinhos vocês derem para o Robert, mais pessoas podem acabar adentrando na live. A live vai lá para frente e potencializa que mais pessoas possam se colocar à escuta do que o Robert está falando. Eu acho assim, o teu TCC e o teu IC, eles servem para a gente falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, de que é possível você fazer pesquisa já na graduação, fora o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Algumas universidades não pedem mais TCC, pedem, às vezes, um artigo publicado numa revista de qualidade A1, que a gente chama, né, Qualis A1, ou então pedem memorial e tal, depende de cada universidade. Mas, geralmente, nas universidades públicas, é o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa realizada pelo graduando. E você fala, anterior ao TCC, que você faz uma coisa que você chamou de IC.
né? Muitas pessoas aqui são da universidade, trabalham na universidade, são professores, mas outras podem não ser, e ser significa iniciação científica. Então, o que que o Robert está mostrando para a gente é que existe também esses outros caminhos, né, Robert? E quem faz IC tem alguma verba para fazer IC? Sim, isso é bem legal. Ainda bem que você voltou, me parou ali, porque isso é importante mesmo. Quando você faz uma pesquisa, você pode, quando você prepara um projeto de pesquisa, que é como um documento, uma escrita que você fala, olha, eu tenho interesse de pesquisar isso, desta forma, com essas hipóteses, com esse objetivo. E aí a gente pode submeter, né, às agências de fomento, que são aquelas agências que financiam, né, que dão as bolsas para a gente poder fazer a pesquisa. E a gente tem algumas que podem ajudar nisso. Por exemplo, a minha pesquisa de iniciação científica de C foi uma bolsa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, se eu não me engano. Mas a gente também tem a agência FAPESP, né? E que pode ajudar. Então a gente tem No essas caso de opções São Paulo, de né, São Paulo, Fapel? isso. Outros estados que tem a do Rio, que é a FAPERJ, tem a FAPEAN, acho que é do Amazonas, né? Isso que é a E Fundação de Amparo à Pesquisa. São isso. fundações estaduais que vão financiar a pesquisa desses tipos de pesquisas, né, da universidade. Aí cada Uhum, estado tem, por exemplo, no Amazonas é FAPEAN, em São Paulo é a FAPESP. uhum. E então cada uma tem uma determinação de valor. Então a menor delas é R$ 400, mas que, gente, quando você está na graduação esse é o que te salva, não só para que você possa ter uma grana para você investir, então você poder comprar livros, porque às vezes, na verdade, sempre o nosso grupo de pesquisa ou a biblioteca vai ter aquele livro, mas às vezes você quer ter para você, né? Principalmente quando é um tema de pesquisa que te interessa, então você pode usar essa verba para isso ou para qualquer outra coisa, sabe? Não, eu usei, por exemplo, para pagar meu aluguel. Eu recebia lá, depois que eu saí de dentro da moradia da UFSCar, eu recebi em espécie, em dinheiro, a bolsa. Falei, gente, não dá, R$ 350 já ajuda, assim, metade do caminho, mas não dá. E aí eu usei justamente para isso. Então, sim, tem bolsa e durante todo o tempo que você estiver pesquisando, aí o mínimo de pesquisa é 1 ano, tem gente que consegue renovação, é bem legal. É muito bacana. E a gente podia também só fazer um adendo que, dependendo da FAP, por exemplo, a FAPESP é uma fundação de amparo muito bacana, porque ela possibilita, inclusive, o estudante a pleitear sair do país para fazer um estágio durante a graduação de 6 meses, né? Pagando tudo desse estudante lá fora para ele produzir ainda de uma forma muito mais vertical, inclusive, né, em outro território, uma outra lente para produzir sua pesquisa. Muito bacana, interessante. A gente trazer, acho que a gente ainda não tinha falado muito sobre esses caminhos mais burocráticos dentro da universidade, né? Como participar desses editais de fomento, né? E tem um De... detalhe que esse do CNPq, por exemplo, existem duas seleções, uma seleção geral e uma seleção voltada só para pessoas que entraram com ação afirmativa de cor de pele, né? Então as pessoas negras, pretas e pardas, elas têm esse caminho porque é um caminho mais justo, né? De uma tentativa de ser mais justo e igual para que todo mundo tenha as mesmas chances. Eu, por exemplo, eu consegui através desse programa. Então, não se preocupe que tem, gente. Apesar, né, dos cortes aí, mas essa é uma possibilidade. Sim, sim. Agora sim, caminhando para o nosso tema principal de hoje, para saber, a gente quer saber, Robert, o que que tu tem visto até agora sobre essas questões que você traz na pesquisa de mestrado, que envolve, eu não gosto muito da palavra, do tema pronome neutro, né? Porque confunde muito, inclusive, com quem é da área da análise do discurso, tende a dizer que a língua não é neutra, né? Que é um saber, vamos dizer assim, já sedimentado dentro da área.
que não existe linguagem neutra, né? Mas a gente entende, e eu queria que tu explicasse, inclusive, por que que se pleiteia esse nome, se tu puderes falar sobre isso, por que que se pleiteia esse nome e de onde é que isso surge? Ou então, sobre o que que tu tá vendo especificamente acerca desse assunto na tua pesquisa de mestrado? Uhum. Bom, pensando, dando um panorama mais geral, né? A minha pesquisa tem me levado a um caminho de que no Brasil, esse tema, pelo menos na internet, quando nós vamos em buscadores, surgiu em 2005. Né? Então, não é um assunto como muitas pessoas acham que é um assunto que a militância está trazendo agora, não sei o quê. Não. Aqui no Brasil, quando a gente pensa nesse mundo digital, é importante eu já destacar isso, eu falo a partir de uma pesquisa que está olhando para o mundo digital, tá? Então, para a internet. E na internet, a pesquisa tem mostrado que a partir de 2005 foi que começaram a ter pesquisas, pessoas procurando para saber mais sobre isso. Falando sobre o nome, né, gênero neutro. Eu trouxe aí essa perspectiva das pessoas falarem pronome neutro, linguagem neutra, porque é uma coisa polêmica, um assunto polêmico, e a polêmica ela pode ter, às vezes, nomes diferentes, né? Então, por que que não é legal, do ponto de vista daquilo que eu estou estudando, chamar de pronome neutro? Porque quando a gente pensa na língua, existem categorias, que a gente pode chamar assim, que vão variar, inclusive vão variar de gênero, né? E, então, ali a gramática normativa, a gente pegando esse primeiro ponto, né, de partida, vai definir que o gênero ou você marca com o, por exemplo, o menino, ou, por exemplo, com a menina, né? Então, não é só a categoria de pronome que vai variar nessas questões. São os adjetivos, substantivos, enfim, são mais categorias. Agora, sobre essa polêmica também da questão neutra, né? Eu acho que quando a gente inicia ali nos estudos da linguagem, a gente tem aquela famosa frase de que a língua ela não é transparente, né? Ou seja, tem muita informação ali acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente pensa na análise do discurso, tem aquelas questões de ideologia que estão ali numa briga de quem se permanece, qual ideia que continua e tal. Mas a questão, pelo que eu vejo, a questão da neutralidade, ela é mais um nome para mostrar, olha, nós temos essas propostas de gênero neutro, não para dizer que isso aqui é neutro, esse é um lugar que não tem lutas, que não tem desavença, não tem polêmica, mas é um lugar para abarcar mais pessoas. Então, a neutralidade nesse sentido, pelo que eu estou vendo, vai mais nesse caminho. De, olha, você, pessoa que não se identifica com o gênero masculino e feminino, você pode entrar aqui, entendeu? Então, é neutro nesse sentido, de que não tem uma limitação. No geral, é Muito isso que eu tenho bacana. visto. E muito bacana porque é justamente o contrário, né? Eu costumo dizer que o Flávio acabou de entrar, a Vanessa Lindona acabou de entrar, vai estar com a gente também aqui nos Jovens Linguistas no final de novembro. E isso que você acabou de falar é incrível como as pessoas, inclusive não linguistas, aí pegando o gancho do nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursos e Discursividades Multimodais, meu Deus, é enorme. É difícil. Que está trabalhando muito com linguística popular agora e tal, e justamente vem dessa discussão, né? O quanto pessoas que não são linguistas estão pleiteando aí pensar essa língua, porque quando alguém, um grupo inteiro da sociedade se articula e diz assim, não, a gente quer marcar na língua também esses espaços que a gente faz nas disputas políticas. Eu achei assim isso impressionante. E eu acho mais impressionante quando você traz que, por mais que as pessoas achem que isso é de agora, isso já vem de muito tempo e possivelmente muito antes de 2005. 2005 no campo digital, né? Como você está olhando para esse campo do digital. Mas vem de muito antes, né? Pleitear esses lugares, né?
de simbólicos dentro da nossa sociedade. E o que pode ser mais simbólico do que a língua, né? A linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. E o que mais que você tenha observado? Você vai olhar para onde exatamente na sua pesquisa? Bom, como você comentou, né, no grupo de pesquisa a gente está muito engajado em entender, através da linguística popular, que eu acho legal a gente dar esse panorama, que é uma área que no Brasil está chegando agora, né, por meio do grupo do Ledim. Eu vou falar Ledim porque é a mais fácil, que é esse grupo que a Jorcemara comentou há pouco. Chama de E João. tá bom. E tem chegado agora que é justamente, eu não consigo definir a linguística popular senão dessa forma. Ela é uma linguística da militância. Ela é uma linguística para o povo, realmente. Não no sentido de que nós vamos falar por eles, mas nós vamos falar com eles, né? Então, é trazer o povo para o que é que eles estão falando. E eu, do meu ponto ali da pesquisa, eu dividi ali em 5 níveis, né? A minha pesquisa. Então, primeiro eu vou retomar a gramática normativa, né? O que é que ela constitui, e para observar também se ela faz essa ligação ou não com a questão da sexualidade, de identidade de gênero. Aí, depois disso, eu vou olhar para os artigos científicos, né? Então eu estou olhando aqui para linguistas, ou seja, aquelas pessoas que têm uma formação acadêmica dentro da área linguística. Depois eu vou olhar artigos de divulgação científica, porque o que eu tenho visto é que, na hora da pessoa linguista falar para linguistas, ela toma um caminho contrário muitas vezes. Mas na divulgação científica também acontece, óbvio, mas eu tenho visto mais discussões ou que tendem a transparecer mais neutras, no sentido de, olha, existe isso e isso, eu não vou afirmar se isso é certo ou errado. E depois disso, eu vou analisar textos de uma forma geral. Então, eu estou procurando em sites de notícias, o que é que são as notícias que eles veiculam, que eles transportam esse sentido para as pessoas, porque ali as pessoas se informam não só de política, de economia, mas também dessas questões de linguagem, né? E, por último, eu analiso blogs de pessoas militantes, para entender, as pessoas estão querendo discutir o gênero neutro, estão querendo propor formas de gênero neutro, mas quais são essas formas, quais são essas proposições? E eu já adianto que eu não faço parte do grupo de pessoas da linguística que acha isso um absurdo, que acha que as pessoas não têm competência para falar da língua. E eu não sei o que é de mais... Eu não sei o que é mais de social do que a língua, né? É uma coisa que a gente aprende ali tão dentro de casa, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos responsáveis, com os nossos amigos. Eu até lembro uma vez, né, que eu estava indo no médico, minha mãe morre de rir com essa história. Eu fui no médico e eu estava com uma dor nas costas, eu era bem pequeno, acho que eu tinha uns 7 anos. Ele falou, onde está doendo? Eu falei, é aqui no pé da coluna, né? Quer dizer, foi minha forma de falar. E aí ele riu, não, mas como assim pé na coluna? Eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, gente, o pé fica onde? Embaixo, então, embaixo da coluna. Aí ele riu, enfim, mas eu tô trazendo essa história mais nesse sentido de contar a língua é do povo, é das pessoas, é nossa, né? Então, a minha perspectiva de pesquisa não é essa que toma, olha, vocês não podem falar. Inclusive, o que eu tenho observado é que pessoas da área da linguagem, da linguística, elas se pautam nessa contrariedade, ou seja, elas vão contra essas propostas, e elas se pautam muito lá em Saussure, né? Porque Saussure, ele é, por muitos, mas não por todos, considerado o pai da linguística, né? Do jeito que a gente conhece hoje. E o que ele fez foi super importante. Mas a gente entende que a linguística, ela vai ter, como toda ciência, existem momentos e momentos, né? E esses linguistas que são contrários, muitas vezes eles vão retomando discursos, conceitos lá da linguística estruturalista, que o que significa essa linguística estruturalista? Olha, realmente, o povo não tem consciência. Lá no livro dele, Saussure fala que as pessoas não têm capacidade de falar, que elas não têm capacidade de refletir, de querer decidir. Eu discordo.
pelo que eu tenho visto, por exemplo, as pessoas militantes, os textos delas são compostos, elas só não chamam de gramática, mas aquilo ali é muito melhor do que uma gramática. Eu peguei alguns textos, assim, páginas e mais páginas de descrição, de exemplos e de justificativas do porquê ali, de explicação. Falei, gente, se eu fosse uma pessoa que não soubesse o que é um gênero, eu entenderia a partir daqui, sabe? Então, tem esse caminho a favor e contra, né? Nossa, você acabou respondendo aqui a pergunta do. Deixa eu ver aqui. Do André, que ele fala: Robert, sei que estão falando de pronome neutro, mas queria saber de você se você considera os trabalhos que realizou de levantamentos de pesquisa para identificar, por exemplo, se as propostas de Saussure ainda estão presentes como uma meta-análise, no sentido dessas pesquisas que atualmente estão sendo realizadas na saúde, comparando artigos que comprovam se tal remédio funciona. Acho que ele está querendo perguntar. Você entendeu, né? A pergunta? Acho que sim, mas se você quiser Eu também explicar, fica à acho que eu vontade. entendi. André, socorro! Mas acredito nesse sentido de como é que eles estão usando o Saussure nesses artigos, né? Ah, Como eles sim. vão mobilizando, né? Se Ó, estão. se o que eu entendi estiver certo, se ele quiser, ele pode explicar. Mas uma coisa lá na MIC, né, ele está falando mais do projeto de iniciação científica, Sim. tem muita coisa, não só na linguística, principalmente a parte de semiologia, de semiótica, tem muita coisa da área da saúde. Eu fiquei chocado na época, eu falei, gente, como assim? Um artigo aqui falando sobre medicina, que traz esses aspectos da linguagem lá a partir de Saussure, desse teórico, mas sim, tem diversas áreas, saúde, biblioteconomia, ciência da informação, algumas áreas de engenharia também, né? Nossa, que louco. Mas o que casa, né? Caso, se a gente parar para pensar historicamente, que a partir dessa porteira aí que o Saussure abriu lá no início do século XX, de alguma forma serviu como base para várias outras ciências, né, começarem a pensar e a fazer os recortes nos seus objetos, essa questão do estruturalismo que até hoje ainda é muito forte, né? A Sim. gente ainda tem. Eu não consigo pensar no estruturalismo como algo morto. Ao contrário, eu acho ele muito vívido. Vou te perguntar em box depois com mais complexidade. Eita! Se eu Mas vou valeu saber pela resposta. responder com complexidade, aí não sei, mas fica à vontade. Valeu, André. Nossa. Fora a pergunta do André, mas alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Robert? Robert, está sendo muito bacana a nossa conversa. Eu acho que traz muitas questões importantes para quem está querendo entrar na universidade ou quem está na universidade agora na graduação e está pleiteando caminhos aí, né, para adentrar na pesquisa. Não só quem está em linguística, mas eu acho que a primeira parte da nossa conversa, ela contempla qualquer graduação, né, que são esses caminhos possíveis de pleitear bolsas, fomentos, participar de grupos de pesquisa, que é muito importante, fazer iniciação científica, né? Quem está pensando aí fazer um caminho, trilhar um caminho para o mundo acadêmico, participar dessas ICs e dos grupos de pesquisa é primordial, não dá para falar de outra forma. E a segunda parte, para quem está dentro da área da linguagem, o quanto que não é fácil, né? Eu acho que o que você traz é que não é fácil necessariamente. Às vezes você vê a pesquisa pronta de alguém, aí você pensa assim, pô, legal, fez um projeto, foi lá e desenvolveu com o seu orientador, sua orientadora, e agora está aqui. E você acabou dizendo, não necessariamente. Você, no meio do caminho tinha uma pedra, como eu já dizia, né? Tinha lá e você, não, agora eu quero isso, agora eu quero olhar para cá. E eu acho bem bacana. Oi, Cátria, acabou de entrar. A Cátria é uma professora, ela também é mestra em letras e linguística, se eu não me engano, e ela é lá de Parintins, minha conterrânea.
Seja bem-vinda. Eu vi que também a Vanessa mandou um beijo. Um beijão para Vanessa Vanessa é também. linda, ótima. Aqui, a gente costuma fazer uma coisa. Tem funcionado de vez em quando atendem, mas de vez em quando não funciona porque a gente entende, gente, que vocês estão assistindo porque vocês gostam desse quadro, vocês gostam de ouvir as pessoas que a gente está convidando. Muita gente aqui é amiga do Robert, veio prestigiar. Mas a gente entende que às vezes quem está do outro lado tá semi-nu às vezes, entende? E não vai atender a nossa ligação, não tem condições, tá em estado, vamos dizer assim, não muito sociável, né? Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa para ti. Não tenho pergunta, só falar que está incrível essa live. Tinha uma disciplina de linguística no primeiro ano do meu curso e o Rob me ajudou muito. Esse cara é. Quando eu te convidei, eu sabia que ia ser muito bom, porque eu admiro muito o teu trabalho. Você não falou de muitas coisas que você faz. O Robert, ele é um menino muito inteligente e ele é muito safo nas coisas. Ele vai lá e faz, tá fazendo. Você está fazendo ainda aquele curso de popularização? Ele vai se metendo nas coisas e entende muito de tecnologia. Ajudou muito a gente a sair lá do pessoal do Ledim a sair das armadilhas dessas novas tecnologias, desses movimentos digitais. E o que é muito interessante, porque no campo da pesquisa, a gente tem um simulacro, né? Para quem não sabe, é como se fosse um espelho bem embaçado daquilo que a gente realmente gostaria de ver. A gente tem na nossa academia muito essas disputas, né? Esses lugares, como diz o Lauro, que veio aqui pela primeira vez, né? Nesse bate-papo, é muito egóico, né? Todo mundo ali no seu mundinho. E eu acho assim, você trouxe muitas vezes para o nosso grupo esse lado de compartilhamento, de compartilhar os momentos, de ajudar, entendeu? Acho que todas as vezes que foi te pedido algo, tu ajuda, tu sempre esteve presente, sempre se mostrou muito ativo. E mesmo em momentos muito difíceis, que a gente não vai falar aqui, mas assim, mesmo em momentos muito difíceis da tua vida, tu sempre esteve ali, tu sempre esteve muito focado e muito respeitando esse espaço da língua, respeitando esse espaço da pesquisa e sabendo da importância que é pesquisar sobre as questões de linguagem, quanto isso é importante para a nossa sociedade. Então, eu quero te agradecer por tudo isso que você tem feito, pelo grupo, pela gente, pela pesquisa. E quero que continues e sabe que pode contar sempre com a gente. Vou convidar alguém aqui, não sei se vai aceitar, vamos ver. Geralmente eu convido quem pede, mas as pessoas geralmente não pedem, né? Eu vou. Pessoal, vamos aí comentar quem quer. Vamos com calma, muita Alguém gente. quer? Chama fazer igual o Baronas. O Baronas, ele chegou onde ele falou sobre o sobre o pronome, o sujeito, né? Vir no lugar do objeto. Aí assim, Renan, come eu. Esse eu sair do lugar de sujeito para objeto. E aí ele tinha trazido essa ideia justamente para a gente falar de linguagem não binária, linguagem inclusiva, que é para dizer o seguinte, que muitas pesquisas acreditavam que isso não era possível na língua, né? Na língua portuguesa, que isso não era cabível. E aí a gente vem e viraliza, chama eu, come eu. E por aí vai, gente, a língua é linda. Então, já que ninguém se predispôs, eu vou tentar chamar aqui. Vamos ver se entra uma pessoa que tem, vamos ver, né? Tem falado bastante. Sem Ah, tá. medo, gente. A pessoa já disse que não pode. Peraí, então cancela aí. Peraí, deixa eu cancelar aqui.
Deixa eu ver se essa daqui pode. Vamos ver. Deu muitos coraçãozinhos para você, disse que estava com saudade. É uma ótima oportunidade. Vamos ver se ela aceita. Ah, Olá! Olá! Que honra ser convidada para essa live. oi, meu Quanto amor. tempo, Robert? Muitos Prazer em anos. revê-lo. Muitos anos. Prazer meu também. Olha, eu até comentei, eu só comecei a entender o CLG, eu só comecei a entender a Social por causa do Robert. Ai, menina, aquele começo De foi verdade. difícil. Eu chegava a chorar assim, ó. Ai, meu Deus, a linguística não é pra mim, não. Ele sempre paciente, muito didático. E foi aí que eu entendi que eu gostava da linguística, gente. Que aquilo não era tão bicho de sete cabeças assim. Ah, que bom que eu ajudei em algo, porque realmente é, né? Complicado. Mas conta, Vanessa, como assim te ajudou? O que que o Robert fazia? Então, assim, ó, eu entrei na faculdade com sistema de cotas, né? Então a gente já sabe que tem uma paridade diferente aí de questão de oportunidades mesmo. Então, assim, muitas situações eram difíceis para mim, né? Conseguir entender pela falta de bagagem que eu tinha quando entrei na universidade. E o CLG, para mim, era um bicho de sete cabeças. Entender SOCIR era um negócio difícil. E a gente, na época, a gente foi, acho que uma das últimas turmas que teve a professora Mônica, maravilhosa, como professora, mas que tinha um jeitinho um pouquinho diferente de dar aula, né? E para mim era muito difícil de conseguir entender o que ela estava querendo dizer. E assim, e o meu desespero, eu falava, gente, meu desespero, não vou conseguir passar nessa matéria, não consigo. E aí o Robert criou um grupo de estudos, porque ele tinha uma facilidade maior. E a gente estava no primeiro ano, então assim, era muita coisa, né? E aí ele criou um grupo de estudos com a gente e falou, olha, o que eu for aprendendo, eu vou ensinando para vocês. E nisso, tipo, de criar slides, sabe? De fazer as coisinhas didáticas pra gente entender. Inclusive, eu tenho esses slides até hoje, guardados Tem gente que me minhas pede nuvens. até hoje, aliás. Cara, que E aí foi aí, a bacana! partir daí que eu conseguia entender. Falava, então é isso. Por que ele não falou assim que eu Aham. entendia melhor? Então, ele vem essa questão de descomplicar a linguística mesmo, né? E foi, pra mim, foi muito importante, porque eu acho que se não tivesse, tipo, o Robert no começo da minha graduação, eu poderia ter desistido, né? E falar, não é pra mim, porque eu não consigo entender. A gente a cada momento, esse espaço é negado pra gente, né? E parece que a sociedade faz mostrar, não é pra você estar aqui, a universidade não é pra você, isso não é pra você estar aqui. Então, quando a gente encontra Roberts na vida, facilita muito o nosso entendimento do que é, né, estar dentro de um espaço público que é negado pra gente o tempo todo. Então, Robert, muito obrigada, viu? Minha Imagina. formação tem um pouquinho, Nossa. graças a você também. Acha, não Olha, foi isso não nada. foi, não foi combinado, Robert. Não foi. Já tava quase chorando aqui. Imagina. Mas não, gente, eu ajudei, mas com certeza quem fez foi você, né? Acontecer o rolê ali, né? Mas Entregou, como a gente diz hoje. Mas isso Mas, que Vanessa, já indo para os finalmente, isso que Vanessa é Nani, gente, eu tenho que chamar de Nani. é íntimo, sabe? Eu gosto de Nani. Isso que a Nani traz é muito interessante, é muito importante, que é o que a gente estava falando, né? Da importância de a gente construir uma academia de compartilhamentos, né? De construir uma academia em que a gente se construa juntos, né? Porque a gente está querendo reconstruir a sociedade, estudar a sociedade, mas aí a própria academia mostra que existem muros, que determinados espaços vão ser ocupados por certas pessoas e não outras. Então, acho que vocês dois fecharam com chave de ouro essa live de hoje, muito bacana. Lívia, que lindezas, umas lindezas mesmo, olha. Eu digo o seguinte, eu tenho 34 anos, mas assim, eu tô numa outra vibe, eu sou de uma outra geração.
E eu não sei dizer para vocês, meninos e meninas, o orgulho que eu sinto de ver vocês falando de linguagem, da forma como vocês vêm produzindo a pesquisa de vocês, os campos de atuação de vocês ativo. Não vou falar sobre a Vanessa, porque a Vanessa vai estar com a gente dia 23 de novembro. Putz, falei. Não vou falar mais nada. Mas, assim, é lindo ver o que vocês fazem. E é importante falar sobre o que vocês fazem com outros grupos. Porque sempre a gente acaba sempre falando para os grupos que a gente já conhece. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor já sabem muito quem a gente é, né? Mas aí a gente vai lá para os grupinhos e ali fala com 10, fala com 20, fala com 30 ali. São outras 30 que não te conheciam, que passam a te conhecer e que se identificam com você. E talvez, como o Robert fez lá no primeiro semestre, modifica, inclusive, a forma como as pessoas se veem, se olham e prospectam, né, as coisas para o seu futuro. Acho que isso é bacana. Obrigada, meninos. Olha, sem palavras. Acho, imagina. Eu que agradeço as palavras da Nani, acho que ela floreou um pouco ali, né? Mas eu que agradeço. Não, você sabe que eu não floreio, você sabe que eu sou direta. Eu não sou de florear. Olha, tem uma pessoa aqui... Mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te agradecer mesmo, assim, né? Então, muito obrigada por isso. Acho, porque faz muitos anos que a gente não se vê, não se fala. E, assim, às vezes para você foi algo muito simples e que você fez sem pensar. Só que teve uma projeção na minha vida muito grande. E hoje eu sou uma linguista formada e que poderia não ser se eu não tivesse tido essa ajuda lá no começo, né? Então, que a gente possa ser mais solidário com as pessoas, entender qual é o lugar de partida delas e poder dar aquilo que a gente pode oferecer, né? Sim. Fechou. Obrigada, Nani, por participar, por ter aceitado. Eu não sei tirar, Nani. Eu sou uma pessoa que, se um dia tu puder me ensinar... Eu vou sair, aí vocês encerram, ó. Obrigada, viu? Beijo. Beijão, Nani. Obrigado pelas palavras. Então, Robert, é isso. Eu queria só que tu despedisse agora. Foi maravilhoso conversar contigo. Brigadão, brigadão mesmo. É sempre um carinho conversar contigo. Eu acho que, infelizmente, talvez uma das coisas que eu perdi bastante nos últimos anos foi poder conviver mais com vocês, com você e com outras pessoas do grupo. Mas que bom que existem esses caminhos aqui também, né? Imagina, eu que agradeço. E também, gente, fico à disposição. Se tiver alguém aí com dúvida, que tem um filho, um primo, alguém aí da família, um tio, sei lá, não tem idade. Tô pensando em fazer linguística, pode me procurar no Instagram, Robert Moura vai achar. Se tiver qualquer dúvida também, não só da minha pesquisa, mas principalmente dela, que é o que eu venho fazendo hoje, fica à vontade. Eu agradeço de novo o convite, eu acho super importante. E deixo o convite, gente, entrem nas outras lives também, que é cada uma melhor que a outra. De verdade. Foi um prazerzão, um beijo, um abraço bem forte em ti, homem. Imagina, um beijão, um abraço. Um abraço aí para a Alemanha. Venha visitar a gente. Ok. Um beijo para todo mundo que assistiu. Obrigado por participar. Sim, obrigado, gente. Compartilhem se vocês gostaram desse conteúdo. As outras lives que nós fizemos com o Lauro, com a Marta e com outros professores, como a professora Gladys, professor Roberto, professor Jackson, professor André, todas essas lives elas estão disponíveis no canal do YouTube, elas estão na íntegra. O canal é Josemara Cardoso também. Estava no link da minha bio, eu tirei essa semana, porque a gente vai fazer um bate-papo no sábado. Eu já quero convidar vocês. No sábado, às 2h da tarde, lá no canal da Abralin, no YouTube da Abralin ao vivo, um debate sobre mais ou menos essas coisas que a gente tem conversado aqui, sobre essa questão do fazer acadêmico e engajamento político, o quanto que isso é importante. Obrigada, Ana. Já começou a seguir. Ai, que fofa. Beijo. Até a próxima. Beijão. Até.
Tchau, tchau, gente.